Olá, olá pessoal, aqui é o Thiago Henriques de novo, fazendo aqui o nosso segundo vídeo nesse formato assim de bate-papo. Tem mais alguns ali de música e tal, e só resumindo assim rapidamente para quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não viu o anterior, eu fiz uma breve apresentação qual é a ideia do canal, por que ele foi criado e como ele vai ser alimentado, né? Então assim, resumindo, eu tô estudando essa parte de cura energética do som, das ondas, como elas influenciam no nosso corpo, como elas podem curar, ajudar os nossos problemas, né, pessoais. E eu resolvi fazer esse canal para ajudar primeiramente a mim, né, não de forma egoísta, mas expressar esse meu aprendizado, colocar em prática nos vídeos aqui. E depois, conversando com outras pessoas, eu vi que assim, se a gente busca a cura, se a gente busca melhorar algumas coisas, a gente precisa identificar essas coisas, né? A doença, os problemas. Então achei legal assim colocar as minhas vivências, as minhas experiências em algumas situações onde eu acredito que o som possa fazer a diferença. Então eu resolvi fazer vídeos assim, onde eu vou colocar algumas experiências de alguns assuntos, alguns temas que são comuns para todos, sabe? Mas nem todo mundo tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade de abrir, sabe? De se abrir e conversar. Às vezes a gente fica assim, como eu fiquei muito tempo com uma máscara, querendo ser uma máscara social, querendo ser alguma coisa na frente dos outros. Eu não choro, eu sou o homem zarrão. Enfim, essas coisas que só vão nos deixando cada vez mais longe daquilo que a gente é. E não vejo que seja essa a intenção da nossa passagem por aqui. Então, enfim, temas assim como medo, medo de perder, como a gente lida com a perda, ansiedade eu tenho muito, tô lembrando algumas coisas que eu sinto, sabe, com muita frequência, e que eu venho nesse processo de autoconhecimento tirando isso, aprendendo como lidar com isso, sabe? Porque a gente não elimina, eu acredito que a gente não elimina esses sentimentos, essas coisas assim, mas a gente aprende a lidar com elas. A perda, tanto de uma pessoa que foi embora por, sei lá, um término de relacionamento, ou uma pessoa que partiu porque não está mais nesse corpo físico, nesse plano astral, né, digamos assim. E como a gente lida com isso, sempre é apego ou existe uma outra palavra, uma outra expressão para isso, sabe? Porque a gente se apega muito a grupos também, né? Porque a gente fica dentro de grupos que a gente já não tá mais suportando no sentido de assim, já não faz mais sentido pra gente ficar dentro daquele grupo, ouvir aquelas conversas, aquelas piadas, aquelas brincadeiras. Não se trata de não gostar mais das pessoas que estão dentro daquele determinado grupo e local, mas sim, os assuntos já não te trazem mais, tu sente que não te traz mais, não te agrega mais alguma coisa que tu possa sentir melhor, uma pessoa melhor, ou que te leve para essa essência que tu tá buscando. Que eu acredito que todo mundo em algum momento da sua vida vai se debater dessa forma, de frente com esses medos, essas incertezas, sabe? Por mais que a gente saiba que a vida é para ser vivida, ainda assim a gente pode buscar uma vida vivida, bem vivida, com menos influência negativa, tanto nas nossas decisões quanto nas decisões das outras pessoas, porque cada vida que a gente entra, cada vida que a gente passa, a gente acaba deixando um pouquinho de nós ali. E querendo ou não, essa pessoa vai tirar de nós também um aprendizado, né? Tanto negativo quanto positivo, né? Então, que a gente saiba ser pessoas que espalhem mais coisas positivas por aí, que a gente saiba alimentar o nosso corpo. Alimentar o nosso corpo não se trata somente de alimento, né? Se trata do que a gente assiste, do que a gente fala, de como a gente fala também. Então, assim, viver é um exercício de muita responsabilidade, além de diversão, além de viver, curtir estar aqui, porque não falando em nenhum tipo de religião, nenhum tipo de fé, a gente não sabe realmente, né? Assim como um cara que, vamos colocar assim, que não é o meu caso no hoje, mas a gente não sabe se a gente tem terá uma outra oportunidade para
abraçar os nossos pais, falar que ama os nossos pais, falar que ama os nossos amigos. Tem gente que tem isso, como eu falei antes ali, medo de chorar. As pessoas têm medo de dizer um eu te amo para as pessoas que a gente realmente ama. A gente ama elas, a gente sente que ama elas, mas a palavra eu te amo é muito forte e a gente não se sente preparado, sei lá, para falar isso. Então assim, essa vida a gente tem para fazer tudo, para experienciar tudo com consciência. Então era para ser uma explicação breve do canal, mas acabou se estendendo um pouquinho, mas é basicamente isso. E dentro dessas temáticas, desses assuntos, desses problemas, eu vou trazer o que eu for aprendendo de cura do som também, sabe? Como a flauta, tambor, calimba, violão mesmo, alguns mantras. E vou colocando aqui pra gente trocar essa ideia. Eu busquei essa área principalmente porque eu tinha muita ansiedade, eu sinto um aperto no peito, uma ansiedade foda. E quando eu descobri, eu já ouvi há muito tempo o som da flauta nativa americana, a flauta que os índios americanos principalmente tocam até hoje, né? Culturas ainda mantêm esse estilo. Aquilo foi assim, dissolveu muito rápido no meu peito. E eu senti que, cara, é isso, entendeu? Melhor do que a gente buscar medicamentos em farmácias é a gente buscar formas de anteceder doenças mesmo, sabe? De poder prevê-las, digamos assim. E é sempre aquela sensação de quando a gente vai pro mato, ver uma cachoeira, respirar um ar novo, uma energia nova para dentro do corpo. É isso, sabe? Esses instrumentos são capazes, essas meditações sonoras, esses estados onde elas nos colocam e podem nos levar, remetem também a isso, também a cura. A gente vai a um lugar como se a gente fosse consertar coisas dentro da gente, sabe? Que não estão funcionando da melhor forma. Que nem eu ouvi de algum desses mestres, por que não, né? Que aplicam essas técnicas, dizendo que assim como os instrumentos, por exemplo, de corda precisam ser afinados, o nosso instrumento, o corpo, também precisa ser afinado. E como tudo é vibração, tudo vibra nesse planeta, nós também. E como eu dei um exemplo no outro vídeo também, para a gente entender como tudo vibra e como o nosso corpo é mais de 70% água, a gente faz o exemplo de jogar uma pedrinha num lago e a gente vê aquelas ondinhas na volta assim. E quando a gente coloca água numa tigela e bate do lado dela também, a gente vê essas ondas. Então assim, imagina essas ondas sonoras de instrumentos no nosso corpo, como elas reagem, como ele é líquido. Então assim, tem fundação científica para quem não acredita, né? Que possa ser algo só espiritual ou algo assim, de que elas fazem diferença, de que elas influenciam na nossa vida. E assim como os sons, também a gente encaixa dentro dessa categoria a nossa fala, o canto também, porque a gente falando, a gente cantando, a gente também está entoando ondas sonoras. Então assim, nada mais justo, simples pensar de que cada palavra tem uma frequência, e palavras de ódio ou assuntos tipo fofoca, né? Isso só tende a trazer energias e vibrações baixas, sabe? Que não vão nos deixar em um estado bom, sabe? A gente não vai sentir coisa boa, sabe? Pode ser uma energia, pode ser uma sensação boa momentânea, sabe? Saber daquela fofoca, daquela coisa, sentir a raiva ali. Mas isso vai consumindo a gente, sabe? E falando da raiva, porque eu também tenho esse problema com a raiva, sabe? Também é mais um dos processos que eu tenho buscado curar em mim. Fazendo aqui o meu retiro na minha casa mesmo, nos meus pensamentos, me mergulho no meu autoconhecimento, anoto algumas coisas, procuro outras, estudo outras, falo com pessoas diferentes, de diferentes áreas, de diferentes culturas, para que eu consiga assimilar, sabe? O meu processo no meu corpo, sabe?
todas essas mudanças, essas coisas, todo mundo passa por experiências parecidas, mas a forma que a gente resolve elas muitas vezes é diferente, sabe? O caminho é diferente. Nem sempre o caminho é igual para todos, mas é interessante a gente saber, a gente compartilhar os nossos caminhos para que a gente saiba que se em algum momento a gente se deparar com algo parecido, a gente sabe, o fulano de tal comentou em algum momento uma parada parecida. Então assim, a gente tem como um rumo, digamos assim, sabe? Não que a gente vá seguir aquilo ali, mas a gente sabe, se a gente cruzar esse caminho, a gente vai saber que alguém já cruzou ele. A gente não tá cruzando ele sozinho, sabe? Mas ele é nosso. A gente não pode esquecer de que ele é nosso, sabe? Nunca colocar todas as nossas... toda a nossa expectativa, a nossa alegria, nosso futuro nas mãos do outro, sabe? O amor, deixar o outro dizer pra nós o que é o amor. A gente tem que vivenciar isso, a gente tem que conseguir entender isso dentro da gente com as nossas experiências, sabe? Então, é isso que eu pensei com esse canal, trazer essas questões. E agora, começando com um tema já, eu acredito que tá bem forte em mim agora essa questão de perder, sabe? De perder. Eu já, vamos colocar assim, perder, né? A gente vai interpretando essa palavra no caminho. Então, assim, eu já perdi a minha mãe com uma doença do coração, eu já perdi meu irmão com leucemia. Então, assim, também não tem essa comparação, sabe, de dor. A minha dor foi mais forte, porque eu perdi fulano de tal. Ele desencarnou na minha família. A minha dor e a minha dor mais recente, eu tive um término do relacionamento e a mente é muito estranha, sabe? É muito maluca. Porque assim, a gente terminou muito de boa. Ela foi morar, enfim, em outro estado, atrás dos sonhos dela. E eu fico muito feliz por isso, sabe? E eu não queria ser uma pessoa, acredito que eu não fui, né, pelas nossas conversas, o cara que colocou ela pra baixo, que eu acreditei no sonho dela junto com ela. Então, assim, o que eu pudesse fazer para alavancar ela, eu faria. E então, é isso que eu quero colocar, como a gente lida com essas perdas, né? Vamos colocar essa palavra. Então, assim, não é o sentido de comparar, sabe? Perder uma pessoa que tu não vai mais encontrar aqui encarnada e com essa situação que eu tô vivendo de tu perder uma pessoa porque ela foi para um outro lugar, sabe? Tu teve que romper uma relação. Isso, eu acho que é isso que fica melhor. A gente rompe relações, tanto relações de vida, né? Onde a gente não vai ter mais esse contato com a pessoa. E aí eu tava pensando, sabe? Até onde isso é um apego, sabe? A gente depositando de repente a nossa... a gente fica, de certa forma, acomodado, com falta de coragem, falta de coragem mesmo, nós mesmos, sabe? Acreditar que a gente é capaz de fazer. E quando a gente encontra pessoas assim, que estão no corre delas, fazendo o corre delas mesmo, e fazendo a coisa acontecer, dá um up, dá um gás pra gente, sabe? E vendo elas partirem assim, parece que a gente perde o chão, ao invés da gente ficar com todas aquelas coisas boas que elevaram a nossa energia, a nossa vibração nesses momentos que a gente viveu juntos. A gente fica com aquilo que machucou, sabe? Aquilo a gente prefere, escolhe, a mente faz a gente ficar naquilo que nos faz sofrer. Então, assim, eu sei que é difícil, a gente lê bastante que os sentimentos são escolhas, a gente escolhe sofrer, a gente escolhe ser feliz. É difícil a gente lidar com isso, pelo menos pra mim. É difícil eu acreditar que eu tô escolhendo sofrer. Não, eu não acredito, sabe, que eu esteja escolhendo sofrer, mas quando a gente começa a realmente pensar a fundo nas coisas, é uma questão de escolha mesmo. Então, porque, tipo, lembrando da minha mãe, eu sei de todo o esforço que ela fez para criar a nossa família, eu, meu irmão, e meu pai e tudo, e
todo o legado assim de coisas boas que ela deixou, tudo que ela fez, eu fui entender isso muito tempo depois. Muito tempo depois eu fui descobrir e até agregar algumas coisas em mim como pessoa, como ser humano, né? E a perda do meu irmão também, situações em que foram bem complicadas e demoradas de pegar só o que é bom pra gente, sabe? Não ficar com esse sofrimento, porque assim, eu tenho de mim isso, de valorizar, eu acho que é de ser humano mesmo, valorizar muito o que dói, sabe? A gente quer criar uma história pra nossa vida onde a gente tá sempre se superando, sabe? E contando, eu passei por isso, eu passei por aquilo, fazendo comparações de dores. Terminou um relacionamento, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, sabe? Não existe essa comparação, sabe? Eu acredito que ela não exista. É sentido de formas diferentes. Eu perder a minha mãe pode ser algo diferente do que vizinhos com motos. Enfim, acontece. É diferente, sabe? Cada um sente de uma forma. Cada um sente de uma forma porque somos de formas diferentes, né? Então, cada coisa vai atingir a gente de um jeito diferente. E a minha reflexão é essa, sabe? Como tu lida com as tuas perdas, vamos falar assim, sabe? De pessoas, vamos colocar assim, como tu lida com a saída de pessoas da tua vida. Pessoas que se desligaram desse plano e pessoas que ainda estão aqui, mas enfim, estão seguindo um outro caminho, mas que cruzaram o teu, sabe? Tu consegue trazer pra ti só aquelas coisas boas? Ou tu realmente foca também na coisa ruim, na tristeza, o sentimento de abandono, essas coisas assim, sabe? Que não nos elevam, isso nos coloca cada vez mais para baixo. E para quem de repente tem algum problema de autoestima, ou também nem sabe que tenha autoestima baixa, isso pode ser uma grande lenha na fogueira, sabe? Para queimar aquilo que não devia ser queimado, o que devia ser apagado. A gente tem essa mania de alimentar um fogo que não devia nem queimar, sabe? Então assim, eu tô nessa reflexão nesse momento desse vídeo, feliz e triste ao mesmo tempo, e trazendo junto com essa felicidade, essa tristeza, toda essa coragem, sabe? No meu caso desse término, dessa pessoa ter ido buscar os sonhos dela em outro estado e deixar a família pra cá, deixar eu, o namorado, enfim. Porque assim, a gente tem algo dentro da gente que brilha mais forte, que queima mais forte. A gente só precisa dar ouvidos para isso, sabe? Ouvir o coração, porque muitas vezes esse automático do dia a dia não deixa a gente fazer isso. E a gente parar para pensar só à noite, quando deita no travesseiro, nessas coisas, onde um pouquinho antes de dormir, é bom, sim, é bom. Mas o dia é muito longo para que a gente pense na nossa vida, naquilo que a gente ama, só um pouquinho assim, sabe? E eu acho que a gente precisa desacelerar a vida e ver o rumo que a gente está tomando, para que a gente consiga realmente chegar lá no fim da vida e dizer que viveu, né? Não é papo de autoconhecimento e guru e blá blá blá. É realmente é real, sabe? É algo real, é algo que simplesmente tá fazendo sentido pra mim nesse momento, sabe? As escolhas que eu fiz até aqui, não digo que foram erradas, mas foram importantes para que eu conseguisse ter essa consciência de hoje, de me colocar nesse lugar onde eu penso muito mais nisso, sabe? Mas mais importante ainda do que pensar é a gente conseguir agir, a gente colocar isso, anotar mesmo, sabe? Eu acredito que anotar as nossas experiências é importante, porque às vezes ele voltou. Às vezes passa esses pensamentos e a gente deixa passar. Então anota, se tu não consegue ver isso agora, não consegue
pensar nisso a fundo agora, anota tópicos. Eu sou muito de tópicos, né? Anoto tópicos e depois paro para pensar, refletir sobre eles e tirar alguma conclusão, ou não, né? A gente não precisa tirar conclusões de tudo, mas a gente pode tomar decisões melhores e definir melhor o rumo que a gente quer tomar na nossa vida. E sim, tomar o rumo da nossa vida, não deixar que pessoas e lugares atravessem a nossa vida e tomem as nossas decisões, sabe? É isso, é sobre isso. Essa confusão mental de experiências e pessoas que passam na nossa vida fazem muito sentido em relação a isso também, sabe? Elas podem balançar a nossa vida, nos tirar do nosso trilho ou colocar a gente realmente no trilho. Depende de como a gente vai ver, depende da nossa ótica, de como a gente vai ver essa experiência. E eu hoje, pensando nessas coisas e pensando nesse término agora, sim, eu consegui, lógico, sofrendo estou, né, não nego, mas também estou muito feliz. Porque assim, do mesmo jeito que essa pessoa foi capaz de correr atrás dos sonhos dela, encarar todos os parentes e todo mundo dando palpite, falando o que é bom pra ela, sabe? Eu também posso, qualquer um pode. A gente precisa, eu acho que buscar isso dentro da gente, sabe? Deixar isso ser mais forte do que tentar ser o que a gente não é, engolir o que a gente não é, sabe? E aí o clichêzão vem agora, de que a vida é realmente muito rápida para que a gente viva uma vida que os outros disseram pra gente viver. Então eu acho que tá na hora da gente tomar as nossas rédeas e escrever o nosso caminho. E eu acredito muito que, linkando com os instrumentos musicais, eu acredito muito que essa coisa ancestral de cada instrumento pode fazer a diferença, sabe? Esses banhos sonoros, tanto relaxantes como para autocura mesmo. Eu acho que pode fazer muito sentido nessa caminhada. Para mim tá fazendo sentido nessa questão da ansiedade, está fazendo muito sentido. E eu, então, aproveitando esse gancho de que fez sentido em uma área da minha vida, eu acredito muito que vai melhorar muito mais e que pode melhorar a vida de outras pessoas. Então é por isso que eu resolvi perder um pouco dessa minha vergonha de mostrar aquilo que eu penso, porque isso que eu estou falando aqui é o que eu falo com qualquer amigo meu quando a gente para em uma mesa de bar ou qualquer coisa assim. Então assim, eu só estou falando agora para pessoas que nunca me viram, entende? E sem julgamento, sem interpretações, é um cara falando, sabe? Como a gente pode ser amigo e a gente vai conversar sobre essas coisas. E o que a gente está sentindo e pensando hoje, de repente não é o que a gente vai estar sentindo e pensando amanhã. E isso é uma das grandes graças da gente viver, mudar de opinião, sabe? Porque assim, eu não coloco nada do que eu estou falando aqui como verdade absoluta também. Então, tudo muda o tempo todo, né? Já dizia o Lulu Santos. E essa reflexão de hoje, então, é isso. Uma das coisas que eu acho que pode ser curada com um banho sonoro, instrumentos musicais, é essa lida com os nossos sentimentos, sabe? Conseguir nivelar eles, no mínimo, em um estado interessante de viver, sabe? Não deixar descontrolado, não vamos ficar na tristeza ou não vamos vibrar sempre na raiva. A gente conseguir vibrar em um estado que faça a gente sorrir com mais facilidade, sabe? E que términos, que pessoas que partem da nossa vida por morte ou por outros motivos sejam um trampolim sempre. Que a gente sinta a dor é importante, mas que a gente não deixe a dor fazer morada, sabe? Ela pode nos visitar de vez em quando para mostrar alguma coisa que a gente deixou passar, mas que a gente não deixe um quartinho arrumado para ela morar, sabe?
Eu acredito que os instrumentos podem ajudar com essa loucura dos nossos sentimentos. Então essa é a minha fé nesse momento. E espero que em breve eu traga alguns banhos sonoros aqui, e gostaria muito do feedback de vocês, sabe? E se quiserem comentar sobre como vocês lidam com os tipos de perdas, se vocês realmente mergulham na dor e têm uma dificuldade de voltar, ou se vocês realmente entendem já que foi uma experiência, bom, beleza, vou tirar o que deu bom aqui, vou colocar na minha vida e vida que segue e pum, tranquilo, sabe? Eu hoje, eu mergulho um pouco nessa dor, mas muito menos do que já mergulhei, sabe? Eu entendo ela, mas também hoje entendo essa questão de trazer os aprendizados. A dor vem, me derruba, mas essa experiência que eu contei aqui do término, eu nunca tinha vivido. Então, deixar aqui essa reflexão para vocês, espero que gostem, curtam e sigam o canal para que a gente consiga crescer juntos e vamos trocar essa ideia aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.